Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem com a graça de nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito. Quero aproveitar e dizer aos caros amigos que têm se inscrito no canal, que têm procurado deixar suas perguntas, ao mesmo tempo temos respondido na medida do possível. Enfim, quero agradecer a todos vocês que procuram cooperar, divulgando o canal, indicando, compartilhando com mais pessoas. Enfim, quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado e dialogado com o Teologia Contextualizada, esse canal aí que tem como meta expor as escrituras sagradas e trabalhar as ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. Nós estamos procurando também dentro do canal enfatizar que estaremos resgatando 5 pilares importantes para o nosso crescimento na fé: temor a Deus, oração, dependência do Espírito Santo de Deus, estar em Cristo e amar as Escrituras, pois Deus a revelou, e ter comunhão com o Santo Trino Deus. É importante a esses pontos. Nós estamos preparando em breve o porquê que eu estou falando desses 5 pontos importantes, pois estamos vivendo num período em que nós precisamos nos fortalecer, principalmente a fé, que nesses últimos anos ou décadas tem passado por alguns perrengues, seja pelos liberais, seja pelos céticos, ou seja realmente por algum tipo de ataque em que as pessoas têm cada vez mais se fragilizado e não procurando buscar a fonte da água viva, que é Cristo Jesus. Então, espero que o canal possa estar te ajudando no seu crescimento e na fé. Então, sem mais delongas, vamos embora para o conteúdo. Nós vamos falar do Novo Testamento. Vamos abordar aí o que é o Novo Testamento de forma simples e objetiva. Obviamente nós não vamos entrar em aspectos acadêmicos ainda. Nós estamos só iniciando dentro desse novo tempo do canal Teologia Contextualizada, onde nós estamos repaginando muita coisa de forma aí objetiva. Então, o Novo Testamento ele é um conjunto que tem 27 livros com uma diversidade de autores que vão tratar diversificados assuntos. Nós temos os evangelhos, o livro histórico, as cartas paulinas, as cartas gerais ou católicas, que também tem a ver com universal, católico vem nesse sentido, e apocalíptica, trabalhando questões aí dos últimos acontecimentos. O Novo Testamento, como nova aliança, é 27 livros espetaculares. Dentro desse contexto que nós estamos falando, nós temos aí os evangelhos. O evangelho, ele trata do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 4 perspectivas abordando apenas um evangelho. Nós temos um evangelho com 4 perspectivas, tá certo? Grande parte das pessoas apontam 4 evangelhos. Não, é um evangelho com 4 perspectivas que vão tratar do quê? Da pessoa de Cristo, das suas obras, como estava vivendo o povo de Deus, principalmente o povo de Israel, dentro de
desenvolvimentos sociais, políticos e religiosos, e dentre a abordagem de Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem perspectivas distintas de cada um deles, com propósitos e alvos bem específicos que posteriormente a gente vai abordar dentro do canal. E o que nós precisamos saber é que esses 4 evangelhos, essas 4 perspectivas, tá certo? Abordam as boas novas de Cristo. E a gente vai aprofundar nisso. Segundo, nós temos aí o que nós chamamos de livro histórico, que é o livro Atos dos Apóstolos. Eu poderia também chamar Atos do Espírito. Por quê? Porque no livro de Atos você tem o derramamento do Espírito Santo de Deus. É a inauguração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos você tem a ascensão de Cristo Jesus, depois da palavra que ele diz aos apóstolos para permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, né, de poder, da presença do Espírito Santo, para a capacitação para a pregação, o querigma, que é a proclamação, seja em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. O livro dos apóstolos, né, Atos dos Apóstolos, esse livro espetacular, ele é escrito por Lucas. E Lucas vai tratar de diversas narrativas, diversificadas narrativas, que vão retratar a continuidade da obra de Cristo pelos apóstolos, dando inauguração à igreja em meio ao poder do Espírito Santo, porque a igreja não faz a obra ou não dar continuidade à obra de Cristo sem capacitação. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há uma doutrina dentro do meio evangélico abordando que os dons do Espírito Santo para a igreja do período atual cessou, que são os cessacionistas, que negam os dons espirituais, o poder do Espírito Santo nesse sentido, de capacitação. Isso não é verdade. O Espírito Santo de Deus continua atuando através da igreja com poder, porque a igreja precisa de poder para proclamar, para fazer a obra, para manifestar sinais, maravilhas e prodígios. O livro de Atos dos Apóstolos também vai abordar o desenvolvimento do cristianismo, que nós chamamos de expansão do evangelho, em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, e você vai perceber movimentações dos apóstolos, discípulos, inaugurações em várias cidades expoentes do primeiro século, que estão debaixo do Império Romano, aonde o Império Romano, as trevas ou qualquer outro tipo de poderio não parou a igreja de avançar. O livro de Atos dos Apóstolos tem muitas lições, valores, princípios que nós vamos procurar extrair e aplicar. Segundo, nós temos as cartas paulinas. Impressionante, ou como alguns gostam de chamar, epístolas paulinas. Então, o livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, que são cartas pastorais, e Filemon. As cartas paulinas são tratados poderosos. São ensinos que remetem às igrejas já estabelecidas no primeiro século, através da expansão do evangelho. Boa parte dessas cartas tem, né, na sua fundação o apóstolo Paulo, como a igreja de Corinto, a Galácia, a igreja de Éfeso, enfim, a igreja de Tessalônia. Você tem aí Paulo trabalhando muito com muitos companheiros
dentro da expansão. E essas cartas, fundamentalmente, elas vão tratar de diversificados assuntos também, que vão retratar ensinos às igrejas estabelecidas, tem a ver com eclesiologia, tem a ver com a natureza, com a essência da igreja, que foi chamada dentro daquelas figuras de linguagens, né, daquelas metáforas maravilhosas como vinha de Deus, noiva de Cristo, virgem pura, santuário de Deus, povo de Deus, rebanho de Deus, enfim, uma série de figuras de linguagens que retratam a natureza da igreja, e você tem tratados bíblicos profundos que Paulo vai abordar para as igrejas estabelecidas, nas quais nós podemos extrair também uma série de assuntos importantes para a nossa vida cristã e, ao mesmo tempo, para a vida da igreja, e trabalhar dentro do contexto dessas cartas aí, muito crescimento e desenvolvimento na fé. E você tem dentro dessas cartas específicas do apóstolo Paulo, movimentações, e você vai perceber nessas movimentações como a igreja daquele período ela resolvia seus problemas de natureza espiritual, mas também de natureza de vida cristã. Então Paulo vai trabalhar algumas questões propriamente dito, e importantes, que a teologia sistemática, lá na frente, dentro das cartas paulinas, também trata. Então, as cartas paulinas, ela também é fundamental, como o histórico, o livro de Atos, e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem as cartas gerais, ou as cartas católicas, ou as cartas universais, como alguns teólogos gostam de chamar. Você tem as epístolas, chamada Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Essas epístolas, que são epístolas mais curtas, mas com um conteúdo teológico muito apurado, aonde nós somos desafiados a viver uma vida em santificação, uma vida cristã digna à altura do evangelho que nós recebemos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta composição, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, elas vão tratar de diversos assuntos também dentro das suas narrativas, e trazem, assim como as cartas de Paulo, ensinamentos doutrinários às igrejas estabelecidas em meio ao Império Romano. Ou seja, nós temos aí tratados profundos que vão nos desafiar, confrontar a nós vivermos de forma diferenciada. As cartas gerais, elas têm sido estudadas por grandes homens e também por toda a igreja estabelecida na face da terra. E, por fim, nós temos, quinto lugar, o livro de Apocalipse, o gênero literário apocalíptico, que vai tratar da relação das coisas que vão se desenvolver, que nós chamamos de as últimas coisas. O livro de Apocalipse, ele está na relação do gênero literário que nós nomeamos como escatologia dentro da teologia sistemática. É um dos livros, porque você tem um livro de Daniel, você tem um livro de Ezequiel, você tem alguns livros específicos que vão abordar sobre escatologia, tá certo? E seja ela uma escatologia cósmica ou uma escatologia individual, pessoal, nessa escatologia, no livro de Apocalipse, você tem diversificados assuntos que também vão remeter ensino às igrejas, mas acontecimentos ou desdobramentos que ocorrem em meio à humanidade, que tem
pontos preponderantes que envolve o quê? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Igreja, a sociedade, principados e potestades, indivíduos que se colocam em oposição e resistência ao cristianismo, como o anticristo, o falso profeta, as nações, guerras que vão acontecer, enfim. Você tem, então, nesse livro específico, linguagens de figura, simbolismos. Então, a gente vai procurar extrair também desse livro lições específicas e interpretar de forma correta. Para isso, eu vou trazer alguns pontos essenciais e conceitos teológicos já separados, estudados, já debruçados nas escrituras sagradas, posicionamentos que não é a essência ou a espinha dorsal do cristianismo, mas que tem algumas divergências que elas não são essenciais, elas estão em segunda mão, mas que é importante que você tenha conhecimento, como pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, enfim, algumas questões específicas que, diante das igrejas e denominações, as pessoas costumam tratar de forma nas escrituras sagradas, e aí as pessoas vão tomando, né, seus posicionamentos aí teológicos. A gente vai trabalhar aí historicamente, pegar pontos de vistas teologicamente de diversos estudiosos e principalmente fazendo uma exegese e uma hermenêutica, extraindo do texto o que o texto diz. Então, diante do que nós estamos expondo, temos os evangelhos, o histórico, as cartas paulinas, as cartas gerais, o Apocalipse, o gênero literário chamado apocalíptica, e o Novo Testamento dentro dessa variedade, pois são 27 livros, nós temos assuntos de suma importância teologicamente e que eles são aplicáveis à vida cotidiana, uma vez que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Então, diante disso, nós temos temas importantes como a santificação, aspectos da soteriologia, que a teologia sistemática trabalha, aspectos da obra de Cristo, da cristologia, né, da sua encarnação. Nós vamos ver pontos preponderantes sobre a pessoa do Espírito Santo. Em cima, né, desses 5 pontos, os evangelhos históricos, paulinos, gerais, apocalípticos, assim como, né, a teontologia em cima deles, a cristologia, a armatologia, o que o pecado aprontou e por que a encarnação de Cristo tem tanta importância em meio às confusões pecaminosas das civilizações, os seus desarranjos e tantas outras aberrações bem profundas. O que o Novo Testamento tem de contribuir para nós no século XXI, pós-modernidade, pós-verdade, que está descambado, né, a nossa sociedade, o que o Novo Testamento tem a nos dizer. Enfim, então nós vamos trabalhar de forma bastante exaustiva alguns pontos, mas tudo isso de forma simples, objetiva, com conceitos acadêmicos, com textos, extraindo o que o texto e o contexto diz. Vou explicar para vocês contexto imediato, o que as histórias desses contextos estão retratando. Então vai ser um período também de abordagem específica e direta. Conto com a sua ajuda, a sua oração, lembrando que sempre nós vamos estar falando desses 5 pontos primordiais que precisamos resgatar: temor a Deus,
oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo, amar as Escrituras porque Deus a revelou e Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com o Santo Trino Deus de forma agradável, da forma que Ele a instituiu e que Ele a formou, porque a igreja, ou ser igreja, tem uma proposta muito bem elaborada, determinada, que o cabeça dela deixou para nós conhecermos. Um grande abraço a todos, não deixe de curtir, compartilhar, deixar seus comentários, na medida do possível a gente vai respondendo e vamos dialogar muito sobre a Bíblia Sagrada, passando por essas ramificações teológicas abençoadoras. Um grande abraço a todos, valeu, fui!